Olá, boa noite. Eu sou Tiesca, gestora do Farol da Educação, prefeito Vitoriano Abdala. É com muita alegria que hoje oficializamos a abertura da Semana de Atividades alusivas ao 101º aniversário de Timbiras. Mesmo em tempo de pandemia, não podemos deixar de lado uma data tão importante. Devido ao Covid-19, o nosso tema é Vamos Fazer, mas cada um em sua casa. O Farol da Educação irá promover durante todo o mês de abril uma exposição com poesias e desenhos feito pelos nossos alunos da Rede Municipal de Educação. Então estaremos abertos manhã e tarde, evitando assim aglomerações, e pedimos a colaboração da comunidade para que venham de máscara, pois iremos respeitar todas as normas sanitárias. E hoje, para alegrar nossa noite, temos a presença de um convidado muito especial, o nosso querido Luiz Celso Júnior. Ele, que é formado em mestrado em multidisciplinaridade, professor da Rede Municipal, Estadual e Privada de São Luís, irá falar conosco sobre o tema Timbiras, Minha Terra. Com vocês, a presença do nosso amigo Celso Júnior. Olá, queridos timbirenses, paz e saúde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, comemorando mais um aniversário da nossa centenária Timbiras. E como historiador, dentro da história nós trabalhamos muito com a chamada e com o chamado tempo histórico. E o que é o tempo histórico? É aquele tempo que trabalha com as rupturas, com as continuidades no transcorrer do tempo de determinada sociedade. E assim, queridos, eu estou aqui para dar o meu depoimento enquanto timbirense que ama essa maravilhosa cidade. Bem, estou falando de um depoimento individual, mas a história ela é marcada pela formação de uma memória coletiva, e a partir da memória coletiva nós temos a construção do conhecimento histórico. Queridos, enquanto timbirense, desde a minha infância que passei por Timbiras, existiam diferentes maneiras de brincar se comparado ao mundo de hoje. As crianças costumavam se conhecer para início de conversa. Então o espaço de diálogo era maior, de brincadeiras nas ruas era bem mais intensa. Então brincávamos de pega-bandeira, de 31 alerta. Talvez alguns de vocês não saibam o que é essa brincadeira de 31 alerta. E uma coisa interessante, gente, outro dia me deparei assistindo um filme brasileiro que apareceu uma cena que mostrava muito bem isso. E eu lembrei da minha fase enquanto criança em Timbiras, porque não era permitido, por exemplo, jogar bola na rua, era proibido. A polícia, se ela encontrasse alguém jogando bola na rua, ela poderia tomar inclusive a bola. É irônico isso, né? Assim como chega a ser irônico quando se fala de andar de bicicleta nas praças. Nós sabemos que hoje a praça é um espaço de lazer, de entretenimento da sociedade, das famílias, mas na minha infância, andar de bicicleta, primeiro, ter bicicleta já era difícil. Hoje nós quase não vemos ninguém andando de bicicleta em Timbiras. É mais comum ver adolescentes andando de moto, mas na minha época andar de bicicleta já era difícil, ter uma bicicleta. E segundo, que andar de bicicleta em cima de uma praça também era proibido, você poderia ter até sua bicicleta apreendida. Então olha, interessante quando a gente percebe os momentos de lazer, de entretenimento, que eram totalmente diferentes de hoje. Nós vemos hoje uma sociedade que vive mais isolada, quase não se vê crianças brincando na rua, interagindo socialmente. O espaço hoje é mais comum de as pessoas se enclausurarem dentro de casa, crianças aprenderem logo a mexer em um celular, em jogos eletrônicos, e aí acabam interagindo muito pouco, aprendendo a conviver socialmente muito pouco. Então a infância, nossa infância, imagine vocês que nós íamos tomar banho
no rio às escondidas, banhávamos inclusive despidos para não chegar com o calção molhado em casa, senão seria uma bronca. Olha o risco, né, que era uma criança aí escondida tomar banho de rio. Se vocês perceberem aí, esse espaço onde hoje é a olaria, eram grandes buracos, grandes valas que nós usávamos para tomar banho também, onde hoje é todo esse bairro gigantesco. E às vezes dentro dessas valas que ficavam cheias de água, nós até pescávamos também às escondidas. E aí, queridos timbirenses, imagine vocês que na adolescência era uma outra realidade também. Primeiro, que nós temos uma realidade distinta de hoje, que nós tínhamos apenas escolas públicas. Hoje em Timbira nós já temos escolas particulares que oferecem ensino de qualidade também, além da escola pública. Eu sou fruto de escola pública e estudei minha vida inteira em escola pública. Durante a adolescência nós não tínhamos muitas festas, acabávamos organizando grupos e que cada um às vezes se encarregava de levar ou uma comida ou uma bebida, nos reuníamos em determinada casa e fazíamos a nossa festinha. Lógico que não ultrapassava a meia-noite, né? Então era até 10, 11 horas da noite, né? Cada um levava uma comida, um tipo de bebida, no máximo um vinhozinho, né? E como forma também de entretenimento, o que nós fazíamos? Tem contemporâneos meus, como o professor Walter Lee, que sabe muito bem disso. Fazíamos campeonatos de jogos de botão. Campeonato de botão, certo? Isso era feito inclusive na casa dele, era muito comum. Na nossa adolescência nós não tínhamos ruas asfaltadas. Então, até para andar de bicicleta era complicado. Eram ruas encimentadas, cheias de buraco. Mesmo assim conseguimos, imaginem vocês, conseguimos jogar bola. Lógico que de vez em quando nós tínhamos um tampo do dedo arrebentado. Quando se conseguia, quando muito, andar de bicicleta ou de skate, era por cima da calçada de alguns vizinhos, que era um espaço ainda que você poderia andar sem correr o risco de ter vários buracos. Os espaços de festa, imaginem vocês, as melhores festas na qual eu participei foram festas que eram realizadas em espaços públicos, em escola pública. A antiga escola Presidente Médici, que hoje é a escola Paulo Freire, era um espaço onde sempre existiam festas com bandas que iam tocar, né, bandas de reggae, bandas que tocavam músicas de uma forma geral. E às vezes até nas danceterias que existiam, quando a gente conseguia um trocadozinho para ir participar ou entrar nas festas, porque as mulheres não pagavam, somente os homens que pagavam, e a gente ia para as danceterias também, nos finais de semana, geralmente após as missas, que eram realizadas as festas nos clubes. Existe o clube do Fábio, que ficava ali na Machine, tinha também o clube da JVS, um espaço aí que não era um espaço tão grande, mas que era também utilizado como espaço de lazer, de entretenimento para a maioria da sociedade. O interessante também durante a adolescência é que nós formávamos grupos. Nós tínhamos um grupo de estudantes chamado GEST, que realizava campeonatos, realizava no final festas com comemoração, com entrega de medalhas. Então tudo isso a gente fazia sem receber nada em troca. Nós fazíamos por amor à cidade. E nós fazíamos isso durante o período de férias às vezes. O interessante, queridos, quando eu falei ainda há pouco sobre educação, porque como nós tínhamos só escolas públicas, e um detalhe interessante durante a minha adolescência é que em Timbira só existia o curso magistério na escola Alberto Abdala, e por isso que eu acabei tendo que me desdobrar, indo fazer cursos em outros lugares, tentar fazer cursinho fora. Por quê? Porque as escolas nesta época não eram preparatórias para os vestibulares, diferentemente de hoje.
Um traço interessante quando a gente fala do público já de meia idade é a relação de respeito que nós fomos educados. Eu até hoje, por exemplo, costumo chamar minhas antigas professoras, que foram colegas de trabalho de minha mãe, até hoje chamo todas de tias e inclusive peço bênção. Isso não está mais sendo tão comum. Tem famílias onde o filho sequer dá um bom dia para o pai ou pede a bênção. E até hoje eu faço isso com todas as colegas de trabalho que foram professoras, que foram as tias do ensino fundamental. E aí convém entender que essas pessoas, elas possuem, gente, um vínculo muito forte com Timbiras. Eu tiro isso pela minha própria mãe. Quando ela vem para cá, ela já fica naquela ansiosidade de voltar para Timbiras. E todas as outras pessoas que eu conheço, tem aquela coisa de não saber ficar tão longe dessa cidade maravilhosa, pela própria questão da liberdade, do poder sair, de poder ir a uma feira, ao mercado, comprar sua carne, ir a pé comprar o seu pãozinho. Agora, o interessante, né, gente, que no transcorrer desse tempo, uma coisa não foi tão positiva, né, que Timbiras cresceu, inchou em termos populacionais, mas isso também gerou um crescimento da violência. Hoje nós não vivemos com a mesma liberdade que tínhamos durante os anos 80, durante os anos 90. Até mesmo ficar na porta de casa hoje já é complicado, você pode correr um risco de ser assaltado, mas o povo da antiga, né, pode até trazer, né, o pessoal aí já de 60, 70 anos de idade, traz informações do seu cotidiano, de como viveram e comparando com a vida hoje. Mas o traço ainda marcante é a presença dessa liberdade, do poder sair, do poder se deslocar, diferentemente de uma capital que você tem que pegar um ônibus, um carro, pegar um trânsito, um congestionamento. Então isso é um traço bem interessante que até hoje fazem as pessoas que estão fora de Timbiras dizerem: quando eu estiver velho, quero voltar para Timbiras, quero viver minha velhice lá e quero viver uma vida tranquila. E agora queremos agradecer carinhosamente o nosso participante da noite, Luiz Celso Fernandes Júnior, pela sua valiosa contribuição e participação conosco nessa noite. Ele que também é coautor do livro Geohistória do Maranhão. Fica a nossa eterna gratidão pela sua participação, mesmo em tempo de pandemia, mesmo não morando em Timbiras, mas ele sempre está disposto a nos ajudar. E a você, caro internauta, obrigada pela paciência, e amanhã retornaremos com o nosso ilustre professor Ivanilton Frazão, que irá falar sobre os velhos carnavais, uma paixão que marcou. Até amanhã, nos encontraremos no mesmo horário, às 19h30. Boa noite.